modo agente do Copilot acaba de mudar completamente as regras do jogo. E quando combinado com MCP, sua produtividade explode. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo isso na prática, como transformar o seu VS Code numa verdadeira máquina de desenvolvimento. Vamos explorar cada detalhe do modo agente. Usar um servidor MCP para manipular uma base de dados PostgreSQL e desenvolver uma aplicação do zero, completa, usando tudo isso e várias outras dicas. Então, se você já curtiu essa ideia, bora ativar o modo agente e virar um super dev. A primeira coisa que eu quero te mostrar é como ativar o modo agente. Então, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, você vai dar um Ctrl Shift I para abrir aqui a tela do chat e você vai avistar essa caixinha aqui. Aqui tem que estar habilitado 3 modos para você: o Ask, o Edit e o Agent. Só que o modo agente ele não está habilitado por padrão para todo mundo. Se não estiver aparecendo aí para você, o que você vai fazer, tá? Então vamos dar um Ctrl Shift P para abrir nossa caixa de ferramentas aqui e você vai procurar por User Settings. Abrir aqui as configurações e aqui você vai digitar Agent. E essa caixinha aqui, ó, onde a gente tem essa marcação, né, Chat Agent Enable, você vai habilitar. Se ela tiver marcada, aí você já vai ter o modo agente. Agora que você já está com o agente habilitado, vamos ver aqui os 3 modos do Copilot. A gente tem o modo Ask, que é o modo mais básico, né? Você vai fazer uma questão aqui, uma pergunta para o Copilot e ele vai te dar a resposta detalhada aqui diretamente no editor. Então, por exemplo, como criar uma aplicação em Next.js. Aqui ele vai absorver essa pergunta e veja só, ele me dá aqui a resposta, né? Ele diz aqui, ó, que para criar uma aplicação Next.js eu preciso ter essa estrutura aqui de arquivos. E aí eu posso usar aqui as ferramentas para criar isso diretamente aqui no meu workspace. Bem bacana, já ajuda bastante a gente aqui no desenvolvimento. O segundo modo que eu posso estar utilizando aqui o Copilot é o modo de edição. Quando eu habilito esse modo, aqui ele já fica um pouco mais interessante. Então ele vai editar os arquivos diretamente aqui no meu projeto. Vamos fazer o teste. Crie um Hello World em Next.js. Olha só, ele me respondeu ali o que eu pedi e já fez a edição dentro do meu projeto aqui, criando o Hello World da forma que eu pedi. Então ele já vai fazendo as edições, claro, que com as permissões que você concedeu. Aí você pode manter ou você pode voltar atrás. Eu vou voltar atrás aqui porque a gente vai ver os outros modos, tá? Então não vou aceitar aqui o que ele colocou. Agora a gente chega no modo agente. Esse é o modo mais interessante aqui do Copilot, porque ele vai funcionar como se fosse você. Looks like I'm free. É isso mesmo, como você faria aquela tarefa. Então, por exemplo, você vai criar uma aplicação Next.js. O que você vai fazer para criar essa aplicação? Você vai lá, ler a documentação do Next.js, ver como é que você vai estruturar essa aplicação e vai fazer todo o processo. O modo agente ele vai fazer exatamente isso, tá? Ele vai funcionar como se fosse você. Então vamos ver aqui na prática como funciona. Crie uma aplicação em Next.js para um Hello World. Ó, veja, ele já começa a trabalhar e já vai fazendo ali todos os processos. Claro que como foi uma versão básica, só um Hello World, parece que funciona da mesma forma que o Edit.
mas a gente vai fazer um projeto completo aqui e você vai ver a mágica acontecendo. Confia em mim. Agora um detalhe muito importante. Se você ver aqui nessa caixinha, a gente tem os modelos de LLM que a gente pode utilizar. Então você pode trazer também as suas chaves, né? Se você tiver assinatura de outros modelos, se você quiser usar o Gemini ou outros LLMs da sua preferência, você pode estar adicionando aqui também, tá? Eu tenho esses 3, então eu posso estar optando aqui também por modificar esse LLM. E aí, um detalhe importante, dependendo dos dados de treinamento do LLM, a gente pode ter algumas imperfeições no código, como por exemplo, eu estou pedindo aqui para fazer uma instalação de uma aplicação Next.js, mas imagina que a documentação foi atualizada no ano de 2025 e os dados de treinamento aqui do GPT 4.1 foi atualizado em 2023. Então, ele vai ter só aquela documentação até 2023. Então, ele não vai saber responder da forma mais correta. Então, a gente também tem aqui algo muito interessante no Copilot, que são as ferramentas, né, os tools. Então, essas ferramentas eu posso utilizar para realizar tarefas específicas, como realizar teste unitário, consultar uma documentação, que é o que eu faço muito, e a gente vai fazer aqui também. Tá? Basta utilizar aqui hashtag e aí eu posso dizer aqui a ferramenta que eu quero utilizar, né? Então, por exemplo, eu quero que ele leia uma documentação. Eu posso dar um fetch aqui e colocar o link da documentação. Mas a gente vai ver isso na prática. E agora, vamos começar aqui a brincadeira. Vamos começar a utilizar o modo agente para fazer a nossa aplicação do zero. E conforme a gente vai fazendo, eu vou dando mais dicas de como utilizar esse modo e vocês vão ver que ele é muito poderoso. Então, qual que é a ideia aqui da nossa aplicação? Eu criei um documento, que é o nosso documento de requisitos, que é esse Series List Website Requirements. Vou dar aqui um preview, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Ctrl Shift P, Preview, Markdown. Então, veja só. Esse documento aqui, ele está em Markdown, tá? Você pode criar um igual, eu vou deixar aí também como exemplo para você criar, mas ele é basicamente diz a regra de negócio, dá uma descrição básica e mostra o que o sistema tem que fazer. Então, como você pode ver aqui, a gente tem 10 regras de negócio, tá? O aplicativo é bem simples, é um website para registrar a minha lista de séries, né? Então posso criar várias listas de séries que eu quero assistir, séries que eu já assisti, séries que eu não gostei, tá? E adicionar aí esses detalhes dentro desse website. E o detalhe, a gente vai conectar num banco de dados e utilizar ainda MCP para fazer isso tudo automático. Então fica ligado aí, fica até o final, porque esse vídeo aqui tá matador. E uma segunda coisa que eu fiz aqui é as boas práticas desse tipo de aplicação. A gente vai criar uma aplicação Next.js com React e Postgres. Então eu preciso especificar aqui para ele boas práticas de desenvolvimento. Como que eu gerei isso? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Ó, veja só, é um arquivo Markdown também. Como que ele é gerado? Você pode ir na sua IA de preferência e pedir ali melhores práticas para aplicação, parará, 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 a tecnologia que você preferir, né? Aqui no meu caso, eu optei aqui pelo Next.js com React e Postgres. Então, ele me gerou aqui várias boas práticas e aí eu especifico isso para o Copilot dessa forma. Agora você me pergunta, né? Beleza, Adriano, já entendi, tem as melhores práticas, tem o documento de requisitos, mas como é que este camarada vai interagir com o meu banco de dados, né? A gente tem aqui, ó, um banco de dados criado. Aqui tudo que eu fiz foi criar essa base de dados, mas como é que o nosso amigo Copilot vai interagir com essa base de dados? Aí que vem o MCP. Esse protocolo vai me dizer como que o meu agente vai se conectar com outras aplicações. Nesse caso aqui,
o PostgreSQL. Agora chega de papo, vamos ver na prática. Então, para isso, primeira coisa é abrir aqui um website chamado mcp.so. Esse camarada aqui, ele fornece vários servidores MCPs. Vamos procurar por Postgre e agora a gente vê aqui como que a gente faz a integração. Então, aqui a gente tem algumas opções para instalação. Eu posso estar utilizando o Docker ou o NPM. No meu caso, eu vou utilizar o NPM. A gente vai copiar este endereço aqui do pacote. Vamos voltar lá para o VS Code. Aqui, agora, a gente vai adicionar esse servidor. Ctrl Shift P para caixa de ferramentas. Vou digitar aqui MCP, adicionar servidor. Como eu falei, a gente vai adicionar no modo de pacote NPM. Então, NPM Package. E aqui a gente vai colocar o endereço do pacote. Então, vou colar aquilo que eu copiei ali do site. Ele vai pedir aqui uma permissão. Vou dar permissão. E agora a gente pode adicionar aqui o host name do banco de dados e o nome do próprio. Eu vou adicionar a string de conexão do meu banco. Aí ele me mostra se eu quero deixar habilitado como User Settings, que vai estar habilitado para qualquer projeto, ou com Workspace Settings, que vai estar habilitado só para esse projeto que eu estou aberto aqui. Vou deixar no Workspace Settings. E aqui eu percebo que ele colocou aqui uma string de conexão default. Não tem problema, vou colocar a nossa. Beleza, vou salvar. E agora eu vou dar um Start e a gente vai ver se de fato ele já está conversando ali com a nossa base de dados. E agora como é que a gente faz para testar aqui? Agora, se tudo estiver funcionando, eu posso interagir aqui com o Copilot e fazer perguntas do meu banco de dados. Então, por exemplo, qual o nome da minha base de dados? Olha só, o nome da sua base de dados é Series List. Quantas tabelas o meu banco de dados possui? Aí eu posso estar utilizando também as ferramentas. Tem uma ferramenta aqui chamada Query, que aí ele vai executar comandos SQL. Vamos ver se ele vai fazer. Olha só, ele está me pedindo a permissão. Run Query, e ele já colocou aqui essa query para executar. Ó. Select Count, asterisco, os esquemas, né? Selecionando os esquemas. Vamos dar um Continue. Veja só, o seu banco de dados possui 3 tabelas. Então, temos o nosso documento de requisitos, temos o nosso documento de boas práticas aqui para o desenvolvimento e temos o nosso servidor MCP rodando, conectando com a nossa base PostgreSQL. Agora vem a melhor parte. Vamos pedir que o nosso agente crie uma aplicação do zero, baseado no nosso documento de requisitos, seguindo as melhores práticas que a gente forneceu ali para o Copilot, e conectando com a nossa base de dados através do servidor MCP, conectando no Postgres. Eu vou só mudar aqui o modelo LLM para usar o Cloud e vamos fazer o prompt aqui para solicitar isso para ele. Beleza, finalizou aqui, pessoal. Então aqui ele me dá 3 passos para executar essa aplicação. Ele me diz aqui que eu preciso garantir que o Postgre, né, o meu banco de dados, ele está rodando. Beleza. E ele fala aqui para rodar a migração aqui do Prisma, que é o nosso ORM. Então a gente pode fazer isso e depois rodar a aplicação em ambiente de desenvolvimento. Então essa aqui é a nossa aplicação rodando. Eu vou entrar aqui no formulário de login. Tem um usuário de teste, usuário @exemplo.com, senha.
Ó, fiz o login, maravilha. Ele pede ali para salvar as informações. Aqui eu posso explorar as séries, ver as categorias. Veja que já tem aqui alguns dados. Posso ver a minha lista ali. Então, Stranger Things, Breaking Bad. Vou entrar aqui em Stranger Things. Veja que a gente construiu uma aplicação completa, conectando no banco de dados, tudo isso através do agente e ainda por cima com as melhores práticas de desenvolvimento.